só no site da BDE, como também no canal da BDE no YouTube, onde tivemos a primeira apresentação de lançamento do projeto. Tá bom? Então, aproveito aqui para dizer a todos que têm me consultado sobre esse assunto, de que assim faremos. Tá bom? Raquel, por favor. Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada aos nossos apresentadores de hoje pelo apoio que estão nos dando nesse ciclo de webinars que nós preparamos para os associados da BDE, que inicialmente o objetivo, como vocês sabem, era fazê-los presenciais em cada uma das regiões do país, mas a pandemia nos atrapalhou um pouquinho. De toda maneira, nós estamos retomando e, como todos sabem, o nosso objetivo é apresentar o Fundo Verde do Clima como uma oportunidade de fonte de financiamento que nós sabemos que é complexa, que tem um fim específico, que é a questão de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, mas é uma oportunidade que o Brasil ainda não aproveitou suficientemente, então que nós gostaríamos de divulgar inicialmente com o público da BDE e depois, como disse o Luiz, vai ser colocado, vai ser disponibilizado tanto no site da BDE e no YouTube, como também no site da Autoridade Nacional Designada do Fundo Verde do Clima, que é exercido, o papel que é exercido pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, onde nós estamos. Esse já é o quarto webinar, no primeiro, nós apresentamos as questões gerais do GCF, para que ele foi criado, qual o montante de recursos, como é que estava o processo de recomposição de recursos, a estrutura do fundo, os principais atores, o conselho diretor e etc., para dar uma visão bastante geral. No segundo, nós já trabalhamos mais especificamente da Autoridade Nacional Designada, qual é seu papel, suas responsabilidades, e a construção do Programa País do Brasil para o GCF, onde foram estabelecidas as nossas prioridades como país para serem consideradas e para serem priorizadas pelo fundo. No terceiro, nós tivemos a oportunidade de ouvir o representante do próprio fundo falando sobre o processo que é seguido para desenvolvimento, para apresentação e para aprovação de projetos, com relação aos critérios do fundo e todo o processo de submissão. Então, esse foi o da semana passada. E, como o Luiz já adiantou, no webinar de hoje, nós vamos abordar as entidades acreditadas junto ao fundo, que são aquelas que são autorizadas a receber, apresentar projetos e a receber os recursos e a executar os projetos, às vezes diretamente, às vezes com apoio de outras instituições. E, particularmente, nós teremos a apresentação por uma das entidades acreditadas do Brasil, que é o BNDES, nós temos também a Caixa Econômica e o Fumbio, e temos as entidades internacionais, e hoje contamos com a participação da AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, representando as entidades internacionais. Então, vamos começar com a apresentação pelo BNDES, onde nós contamos com a Vivian Machado Santos, que é gerente de organismos internacionais, e o Rafael Santos, que é o gerente de meio ambiente do BNDES. Então, por favor, Vivian e Rafael, a palavra está com vocês. Olá, bom dia. Bom, como a Raquel já me apresentou, eu sou Vivian Machado, sou da área financeira do BNDES, cuido das operações com organismos internacionais no banco. E no banco a gente dividiu a agenda com o GCF em uma parte aí mais, digamos assim, fiduciária, que é tocada pela área financeira, e uma parte mais técnica e tocada pela área socioambiental, que o Rafael Stein, que está aqui comigo, é gerente de meio ambiente. Vamos dividir a apresentação, então eu vou focar mais nos aspectos do credenciamento do banco, que foi coordenado pela área financeira, em parceria com todas as áreas do banco, porque foi, de fato, um esforço bastante grande e que cobriu, enfim, quase que todos os aspectos do funcionamento e processos do banco. E agora, a partir do credenciamento, então, a gente começou a trabalhar em algumas propostas de projeto para o GCF
E aí essa frente é liderada aí pelo Rafael, e ele vai poder falar um pouquinho do que a gente está pensando aí para os próximos meses em relação à GCF. Você quer falar um pouquinho agora, Rafael, ou já passo para a apresentação? Vivian, acho que você vai passar a apresentação, aí depois eu entro quando for começar a falar dos projetos, dos programas. Combinado. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, tudo certo. Então, falar um pouco sobre o histórico do credenciamento do banco, né? Até a fase 1 está pequenininha aqui, mas não está correspondendo ao tempo que levou, tá? Então, assim, o banco começou o credenciamento no fundo. Na verdade, o fundo abriu para o credenciamento em janeiro de 2015. Por volta de dezembro de 2014, o fundo encaminhou uma carta ao presidente do BNDES, indicando que começaria o processo de credenciamento e convidando o BNDES a participar, então, desse processo de credenciamento. Então, nós começamos, né, a preparar todo o material, ainda muito de forma ali preliminar, atendendo ao questionário de credenciamento, e entramos no processo aí em janeiro de 2015. E essa fase 1 de credenciamento, ela é uma fase que ela é basicamente aí um checklist, né, de uma série de questões, é um questionário, quem teve a oportunidade de ver, que perpassa aí vários processos das instituições, sejam fiduciários, financeiros, compliance, enfim, e principalmente como a instituição ela faz aí a gestão de risco socioambiental e de gênero, né, que é uma frente também que é bastante importante para o GCF. E aí o que eu destacaria assim dessa fase o BNDES ele tem operações com organismos internacionais desde a fundação do banco, enfim, há mais de 50 anos. Assim, a gente passa por due diligence para operações com organismos, eu diria que pelo menos uma ao ano, 2 ao ano. Então, não é algo que é novo para a gente, mas o formato trazido pelo GCF foi um formato muito novo, porque a gente tinha basicamente que mandar as informações por um questionário e a questão também do fundo ser sediado na Coreia, né, dificulta muito a comunicação e nessa fase também a gente não tinha aí um ponto focal para tirar dúvidas básicas, então o processo foi muito marcado por, digamos assim, tentativa e erro, em que a gente mandou um volume enorme de documentos para o GCF, trabalhamos muito em tradução interna, enfim, cooperação entre colegas lá para ajudar a traduzir pelo menos os documentos principais, mas eu acho que foi muito marcado por isso, assim, para a gente tentar endereçar alguns pontos e de fato não conseguia. Com o tempo, algumas questões foram assim se afunilando e a gente também foi pegando um pouco o jeito do GCF, assim, foram se afunilando, mas a gente chegou aí mais ou menos em março de 2018, o GCF nos avisou que a gente tinha sido tinha passado para a fase 2. Um outro ponto, eu não sei se hoje em dia está diferente, mas a gente também pegou o início do fundo, que era um período que o fundo estava se estruturando, eles tinham uma política de priorizar aí também, né? Eles estavam sendo demandados a credenciar mais instituições, então eles partiram para uma política de credenciar primeiro as instituições que pudessem se enquadrar no fast track, que, enfim, agilizava a análise e o processo para eles. Mas acho que uma coisa que marcou também foi que a gente não tinha muita transparência do processo, assim, você nunca sabia bem em que fase estava, como as respostas demoravam, você nunca sabia se a sua resposta tinha sido satisfatório ou não, então o processo foi todo marcado por essa questão. Então, em março de 2018, mais ou menos, eles nos informaram que a gente estava na fase 2, ou seja, o nosso processo ia começar a ser revisado pelo painel independente e então também ali a gente ainda não tinha muita visão de que se iam começar a revisar todos os documentos que a gente tinha mandado, se eles iam focar em pontos específicos,
Mas aí foi a partir desse ponto, mais ou menos aí meados de 2018, que um engajamento mais próximo aí com o painel independente só nas questões que estavam remanescentes aí, pendentes, remanescentes, que a gente conseguiu de fato avançar, avançar no processo de credenciamento. A gente teve uma visita do painel independente por volta no início de 2019, alguns membros do painel estiveram no banco. Acho que foi um marco assim, fundamental no passo de credenciamento do banco. Ali, de fato, a gente só debateu assim, questões muito específicas para o credenciamento, e aí eles puderam verificar ali os pontos fundamentais que ainda estavam pendentes aí de endereçamento no processo de credenciamento, que era basicamente o BNDES ele não adota explicitamente padrões de desempenho do IFC nos projetos que apoia. Enfim, são seguidas as normas brasileiras, mas o banco ele demonstrou ao GCF que tem capacidade de aplicar os padrões do IFC nos projetos. A gente tem um plano de trabalho com a IFC já acho que desde 2016, em que a gente olha e aplicou os padrões em alguns projetos específicos, e isso foi fundamental para que o GCF, então, entendesse, o painel independente entendesse aí que o banco, de fato, tem a capacidade de aplicar esses padrões. Então, o requerimento para o GCF ficou que, para projetos do GCF, né, então, a gente, tem que ser observados os padrões de desempenho do IFC, então, tem essa especificidade. E, por fim, por mais que a gente tenha também assim, apresentado nossa experiência com gênero, assim, nesse processo do GCF, mais ou menos em 2015, a gente lançou pela primeira vez nossa política corporativa de gênero. A gente já tinha uma série de ações internas ao banco e no âmbito brasileiro, mas não tinha uma política que consolidava essas ações. Então, um dos requerimentos do GCF foi que a gente passasse a ter uma política. Essa política foi revisada até agora, em 2020. Ela tem um processo de revisão a cada 5 anos. Então, na parte de política corporativa, o GCF nos deu ok. Mas o GCF ele vai um passo além, né? E ele solicita aí uma política de gênero aplicada a projetos, né? E aí a gente demonstrou para eles algumas experiências que nós tivemos com alguns produtos específicos, por exemplo, no Fundo Amazônia, que enfim, a gente já teve chamada em que você teve aí essa questão de gênero, em que foram observados indicadores, né? Foram definidos indicadores e tal, mas o GCF deu ok. Então, assim, olha, ok, vocês também conseguem implementar isso, mas eu preciso de uma política escrita. Então, em julho de 2019, o nosso credenciamento foi aprovado na diretoria do GCF, mas com essa condicionante de que a gente precisa desenvolver, então, uma política de gênero aplicada a projetos do GCF. Tá? Então, o status atual, a partir da aprovação do nosso credenciamento ali em julho de 2019, a gente começou a discutir com o GCF o Accreditation Master Agreement, né? O acordo de credenciamento. Então, a gente está finalizando essa discussão. É um contrato bastante amplo, né? Ele é bem amplo e ele é muito pouco flexível, porque qualquer alteração material ela tem que ser aprovada novamente pelo board. Então, uma dificuldade, porque, enfim, não deixa de ser um acordo internacional. A gente tem preocupações, a gente tem vários contratos com outros organismos também, e a nossa preocupação é sempre como um contrato ele acaba sempre se relacionando com o outro, quando você pensa em mecanismos de cross-default. Então, a gente é sempre bem cauteloso em discutir esses instrumentos. Mas o Accreditation Master Agreement do GCF, ele vem aí com um acordo guarda-chuva, que já endereça uma série de questões que vão ser aplicáveis aos projetos lá na frente, né? E é claro que lá na frente, né, projeto a projeto, você vai ter que eles chamam do acordo de financiamento, né, da atividade específica,
que ele vai ser complementar, ele só vai endereçar questões que não estão lá no Master Agreement, que são basicamente as questões de cunho financeiro, né? Então, no credenciamento do banco, né, o banco foi credenciado para projetos, né, grandes, projetos acima de 250 milhões de dólares, o que inclui, é claro, os pequenos e médios, ou seja, o banco pode apresentar para o GCF projetos aí de qualquer tamanho. Fomos credenciados também para acessar, com a possibilidade de acessar todos os instrumentos financeiros disponibilizados pelo GCF, né? Instrumentos não reembolsáveis, né? Ou empréstimos concessionais não reembolsáveis, garantias e equity. Categoria máxima de risco socioambiental ficou o risco A, risco socioambiental A, então também englobando os 3 riscos mais baixos, né? B e C também. E, como eu comentei, né, do nosso credenciamento, aí resultou uma condicionante. Para o BNDES apresentar um projeto à diretoria do BNDES, um projeto ou programa à diretoria do GCF, a gente antes tem que atender a condicionante do credenciamento, que é, de fato, a elaboração de uma política de gênero para projetos do GCF. Essa política ela está em elaboração, já está entrando em fase de aprovação interna no BNDES. Ela já foi bastante discutida com o painel de credenciamento, né, na condicionante, enfim, ele estipula isso, né, que essa condicionante ela vai ser cumprida a partir de uma discussão com o painel de credenciamento e depois, enfim, uma vez cumprida, isso tem que ser aí confirmado internamente no GCF, né? Pelo painel de credenciamento, de que essa condição foi, pelo painel de credenciamento e secretariado, de que a condição é satisfatória. Bom, eu acho que uma outra questão que eu não mencionei no slide anterior é o seguinte: o credenciamento, ele não é também de uma vez por todas, né? Credenciei pronto. No final das contas, ele tem um prazo de validade, esse credenciamento. O credenciamento é válido por 5 anos. Antes desse prazo, a instituição já deve começar a buscar o recredenciamento. E, além disso, que é bem importante, o credenciamento ele gera a necessidade de você fazer relatórios anuais para o GCF para informar quaisquer alterações nas suas políticas e práticas. E o GCF se reserva o direito, é claro, de reavaliar e, inclusive, suspender o credenciamento da instituição se algo não estiver, enfim, conforme, a contento para o GCF. Então, ainda tem essa questão, não basta você ter apresentado, não é uma fotografia, não basta ter apresentado as condições no credenciamento, você também aí tem que manter essas condições ao longo do prazo do credenciamento e enfim, buscar o recredenciamento aí ao final desse prazo para que você para que ele seja revalidado, né? E aí o que a gente, bom, a adicionalidade do GCF, né, que a gente está enxergando aí como adicionalidade, né, desse credenciamento e agora olhando para os projetos, né? Acho que o primeiro e mais óbvio aí é a questão dos recursos concessionais, né? De fato, os recursos do GCF, né, eles têm condições diferenciadas, ele traz aí uma oportunidade da gente fazer um blended finance, né? Em que você pode associar recursos não reembolsáveis para alavancar recursos reembolsáveis, para alavancar, enfim, recursos cofinanciamentos para um projeto. Você tem instrumentos bastante específicos, né, como instrumento de garantia, ou inclusive a participação do GCF, né, via equity num projeto. Então, você tem instrumentos aí, de fato, para mitigação de alguns riscos, né? Bem interessante o GCF podendo aí assumir alguns riscos. Além disso, assim, o selo, né? O selo GCF, a gente tem essa questão do selo GCF no credenciamento, mas também nos projetos ele é muito relevante, né? A gente entende como sendo muito relevante.
porque ele traz aí uma marca para o projeto, em que ele pode também assim atrair outros financiadores para aquele projeto, enfim, um reconhecimento também de como o projeto atende aí os altos padrões do fundo, né? Em termos de oportunidades que a gente enxerga, o que a gente vê, assim, de fato, o GCF ele traz aí recursos diferenciados, mas para projetos diferenciados, né? Ou seja, projetos que eles não poderiam ou teriam muitas dificuldades de ser implementados ou escalados de outra forma, ou seja, com outros recursos. Então, eu acho que nessa frente o GCF apresenta e traz aí uma oportunidade para os projetos. E em outra ponta, parcerias, né? Assim, no nosso processo agora, acho que a gente vai falar um pouco mais lá para frente, nosso processo de construção de propostas para o GCF, o que a gente tem visto é que tanto parcerias a nível local quanto a nível internacional são fundamentais para você ter um projeto robusto para o GCF, uma proposta de financiamento robusta para o GCF. Então, assim, esses são os principais, assim, que a gente enxerga, enfim, adicionalidade do GCF, mas, por outro lado, você tem um custo de transação bastante elevado para apresentar uma proposta de projeto ao GCF. Assim, o tempo e a quantidade de recursos que precisam estar envolvidas, né, num processo como esse é elevado, é grande, precisa ter uma dedicação. Então, assim, o que a gente enxerga é que, assim, também não é qualquer projeto. Tem um tamanho mínimo, né, de projeto ali que seria viável ao GCF, porque, enfim, não é claro para a gente, assim, o GCF tem uma janela que ele de propostas simplificadas, né, assim, pelo menos para a gente não está claro ainda, são projetos, acho que até 10 milhões de dólares. Ainda não é claro o quão mais fácil e rápido seria aprovar um projeto nessa janela, por exemplo. E então, assim, outra coisa, levando em consideração assim, alguns aspectos que, em geral, não é regra, né? Mas, em geral, observando lá nos projetos apoiados pelo GCF, o fundo entra ali com recursos da ordem de até 20% do projeto, programa, né? Então, você ainda tem 80% ali de fontes que você tem que mobilizar para os projetos. Então, em geral, né, 70%, 80% de fontes que você precisa ainda mobilizar projeto. Então, assim, o custo de transação é elevado, tem que ser levado em consideração quando você pensa, tem uma ótima ideia para o GCF e o que a gente tem pensado é que, assim, não dá para ser, por enquanto, varejo, né? Propostas muito pequenas, porque, de fato, não importa muito o tamanho, seja um projeto de 20 milhões, de 100 milhões de dólares ou de 250 milhões de dólares, que é um projeto grande, o requerimento ali em termos de desenvolvimento de documentos, estudos que apoiam a proposta, aí seria o mesmo, o tempo para elaboração também, enfim, é um desafio de fato. Então, aqui eu acho que nem preciso falar muito sobre esse ponto aqui, eu imagino que o pessoal do próprio GCF nas outras edições tenham passado um pouco aí sobre o processo, né, de aprovação de um projeto no GCF, esse tempo aí que leva em torno de 18 a 24 meses para preparar uma proposta de financiamento. Então, não é um projeto que você precisa, ano que vem eu quero acessar recursos do GCF. Não, enfim, você tem que ter um tempo de preparação, levando em consideração várias questões. A começar, né, por nota conceito. A nota conceito ela não é obrigatória, ela é opcional no GCF, mas o que a gente tem percebido na nossa interação com eles nos projetos que a gente está aí formulando é que faz falta você partir de uma base aí de nota conceito um pouco mais formalizada com o GCF, porque, enfim,
A nota conceito ela é importante para, por exemplo, você solicitar uma assistência técnica do GCF. Assistência técnica, na verdade, é ele colocar um especialista dele da área dedicada à disposição do projeto, sei lá, por uma semana, para ele tentar dar um direcionamento ali do que você precisa desenvolver melhor na sua proposta ou não. Então, às vezes é um instrumento, apesar de ser opcional, o que a gente tem visto é que ele faz falta nessa interação com o GCF. A nota conceito ela também é importante para se, por exemplo, a instituição quiser pleitear o Project Preparation Facility, ou seja, recursos não reembolsáveis do GCF, para financiar a preparação da proposta, ou seja, para você contratar estudos, para você seguir todo o rito que uma proposta de projeto deve ter. Então, eles também oferecem essa possibilidade, mas, enfim, tem um tempo lá de aprovação, tem todo um rito também próprio para isso. Depois, eu acho que o período aí mais longo é o desenvolvimento, de fato, da proposta de financiamento, em que você vai desenvolvendo aí todos os aspectos necessários, enfim, para a proposta de financiamento, com uma série de anexos que o GCF solicita para embasamento dessa proposta. E aí são muitos anexos mesmo, enfim, um volume de informações bastante relevante. E depois se entra aí, de fato, na fase de avaliação dessa proposta pelo GCF, né? Primeiro tem esse período, e aí eu acho que essa fase entre avaliação do secretariado até a decisão da diretoria, aí sim eu acho que o GCF tem prazos estabelecidos, né, de fato, para fazer a avaliação das propostas. Entre uma funding proposal completa, né, ela estando totalmente completa e submetida à avaliação do secretariado, ela tem que ser submetida, se não me engano, 6 meses antes da aprovação da diretoria deles, ou seja, da reunião da diretoria alvo ali. Eu acho que esse é mais ou menos o período, né? E aí eu acho que é de fato o ponto em que eles começam a detalhar fundo, a fazer uma avaliação profunda do projeto, e a um processo de muitas idas e vindas, enfim, na avaliação do secretariado, do ITEP, e recomendo ou não aprovação do projeto pela diretoria do GCF. E depois, como eu comentei, cada proposta enviada, ela gera um contrato específico que está relacionado ao Accreditation Master Agreement, ou seja, o contrato específico ele vai endereçar só pontos que não foram endereçados lá no Master Agreement, que já endereça uma série de questões. O contrato de financiamento aqui focado mais nos aspectos financeiros, ou alguma excepcionalidade ou outra por característica do projeto que possa ter em relação ao Master Agreement. E aí, aqui, assim, projetos para o GCF, né? Isso aqui é um pouco, assim, do óbvio ali, mas é só compartilhar um pouco com vocês como tem sido essa nossa experiência, né? Em discutir projetos com eles, né? Projetos de mitigação e adaptação, né? Que é o foco do fundo. Mas não é qualquer projeto de mitigação e adaptação, né? Assim, o GCF, de fato, ele exige que o projeto ele tenha aí impactos relevantes, né, no local em que ele está sendo implementado. Enfim, não é qualquer CO2 evitado que vai motivar, enfim, o apoio do fundo. Então, ele tem que ser, de fato, algo que seja muito relevante ali, enfim, isso sendo demonstrado ali pelos indicadores de impacto do projeto, em que ele traz, de fato, uma mudança, né, o que eles chamam lá da mudança de paradigma, que ele traga, de fato, uma mudança para o local em que está sendo implementado. Acho que um outro aspecto que eu ressaltaria é a questão de clima, né? Nessas nossas interações, e eu acho que talvez seja até digamos assim, um mindset comum aqui no fórum que a gente está, é a questão de clima. A gente, desde o início, a gente falou assim, olha, temos várias ideias de projetos para o GCF.
E é muito interessante porque quando a gente começa a justificar o projeto, a gente pode até começar pelo CO2, mas logo depois a gente traz algo de desenvolvimento naquela proposta. E o que o GCF coloca para a gente, tem colocado desde o início, olha, eu não sou um fundo para apoiar desenvolvimento, eu sou um fundo para apoiar clima. Então, assim, pode ser muito legal desenvolver renda naquela região, não pode ser de forma alguma um aspecto principal do projeto, e não adianta você diminuir um pouquinho, reduzir pouco CO2 e aumentar muita renda. Isso não interessa ao GCF. Então, é aquela coisa de mudar aí um pouco como a gente pensa na estruturação do projeto, dedicando aí para o GCF, de fato, aspectos de clima, até quando você está pensando em desenvolver algum novo mercado, desenvolver algum produto, o drive tem que ser clima, de qualquer forma tem que ter impactos assim significativos, né? Impactos de forma positiva. Ele tem que provocar uma transformação aí significativa para poder ter aí atenção e poder ser apoiado pelo GCF. A questão de gênero, eu acho que eu já comentei um pouco, assim, de fato, todos os projetos que o GCF ele tem que ter, eles vão ter que ter aí um diagnóstico e um plano de ação de gênero, e aí o que a gente está falando é muito além de só, enfim, criar, digamos assim, não é criar cotas, né? Na verdade, você ter um diagnóstico ali de como a questão da diversidade está hoje no local de implementação do projeto e como você pode endereçar algumas questões que estão ali, como que você vai monitorar isso por meio de indicadores, como que você vai promover uma redução de desigualdade nesse aspecto, enfim, é mais nessa linha. E a questão de partes interessadas, ou seja, desde a formulação da proposta de um projeto para o GCF, o que eles chamam do stakeholder engagement, ele tem que estar presente, ou seja, já na formulação, você tem que estar muito atento ali a estar falando com os potenciais beneficiários, como o projeto vai ser percebido naquele local, enfim, tudo isso. Além disso, assim, o que a gente tem percebido, assim, a gente, como eu comentei, o BNDES ele tem uma tradição aí de operações com organismos internacionais, e em todo o processo de due diligence que a gente faz, na verdade, buscando aí alinhar, né, práticas, processos, políticas do banco com os requerimentos que esse organismo está trazendo para o banco. Enfim, cada um tem a sua especificidade, uma lista de exclusão específica, algum tipo de projeto que não apoia, coisas do tipo. Assim, no GCF, a gente parte desse processo foi feito no credenciamento, só que ele, de fato, ele não elimina a questão do GCF repassar questões específicas para o projeto na ponta. Então, aqui a gente tem um pouco essa diferença do que a gente vem aí com outros parceiros. A gente acha que os projetos do GCF eles vão, de fato, ter que ser muito específicos e algumas condições já vão ter que estar ali determinadas na partida, né? Na largada. Enfim, seja via chamada pública, seja publicação de um edital no banco para apresentar... a publicação de um edital para apresentação de propostas, algo do tipo, ali já vai ter que estar indicado uma série de questões, de exigências mesmo do GCF, tanto de natureza fiduciária, compliance, enfim, que se diferenciam aí, de fato, em relação a outras organismos por conta dessa pouca flexibilidade que eu mencionei antes. Então, de fato, a gente vai ter que repassar algumas questões aí para o beneficiário na ponta. Só terminando aqui antes do Rafael entrar nos projetos de fato, e aí ao longo desse processo de credenciamento, eu não sei se o Klaus Heiner da FIDA já fez a apresentação, acho que ele também participaria em alguma edição do webinar, mas a gente desde 2018 mais ou menos, a gente não estava credenciado, a gente começou uma parceria com o FIDA aí como instituição credenciada no GCF, e o BNDES nesse projeto atuando como agente executor, né, a executing entity perante o GCF. Então, a gente está formulando essa proposta aí de projeto com o FIDA aí
liderando a proposta, liderando a interação com o GCF, mas tem sido um processo bastante rico para o BNDES para entender esse processo de fato de elaboração de uma proposta de financiamento, que é o passo que a gente está agora, né? A gente, como instituição credenciada, pensando em algumas propostas, e tem sido muito interessante, uma experiência bastante rica aí com o FIDA, nessa frente de trabalho com o GCF. Esse projeto ele tem o alvo aí de ser, ele já está então naquele processo de tramitação interna ao GCF, né, sendo avaliado lá já foi pelo secretariado, pelo ITEP, enfim, já está nessa fase de avaliações, e o alvo aí é pegar a aprovação no próximo board do GCF, né? Então, assim, eu acho que esse projeto traz características bastante interessantes, né, de atuação aí em projetos, em escalar iniciativas que o FIDA já tem experiência na região Nordeste, juntamente com iniciativas que o BNDES já tem experiência também na região Nordeste. Então, a ideia é escalar essas iniciativas por meio de um blended finance. Então, juntar grant do GCF com empréstimo concessional do GCF, com empréstimo do FIDA, com cofinanciamento do BNDES dos estados Nordeste aqui para implementar um projeto que tem aí estruturado em 3 componentes, um componente de sistemas produtivos resilientes, ou seja, sistemas agroflorestais na região do semiárido brasileiro, um outro componente de acesso à água para a produção, né, cisternas no Nordeste, aí, que é um componente aqui de adaptação, mudança climática, e um terceiro componente de gestão do conhecimento, em que propõe ser um componente transversal de também recolher aí as experiências dos projetos nos estados apoiados. Enfim, o projeto ele não tem como apoiar projetos em todos os estados do Nordeste, mas ele tem um componente de compartilhar essas informações, ou seja, experiências de culturas que deram mais certo, de como implementar, de custo. Então, a ideia é que ele possa ser escalado também de uma outra forma, com um componente de assistência técnica bastante relevante. Rafael, agora acho que com você. Bom, pessoal, bom dia. Como a Vivian comentou, eu sou da área de meio ambiente do banco e estou cuidando mais da parte técnica das propostas que a gente está apresentando. No final do ano passado, a gente fez lá para setembro, na verdade, a gente fez um workshop dentro do BNDES, tá? Para conversar com as nossas áreas comerciais, nossas áreas operacionais, para entender um pouco quais seriam as oportunidades de utilização dos recursos do GCF. Daí a gente tirou meio que uma lista de ideias, conversamos com alguns ministérios também. O Ministério de Minas e Energia tinha procurado o banco para saber como é que o banco podia ajudar no programa dos Mais Luz para a Amazônia, que ia ser lançado. A gente organizou essa lista de ideias, priorizou dentro do banco, tá? E depois foi no GCF fazer uma priorização com eles também. Aí chegou a fazer umas minutas de concept note, apresentou para o GCF as ideias, e aí 2 foram priorizadas no primeiro momento, e depois surgiu uma oportunidade para o FG Energia, que era um pedacinho de uma outra ideia, mas que conseguiu uns recursos adicionais, então acabou entrando nessa lista. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas só para dar uma visão geral, a Vivian comentou isso no início. A nossa ideia inicial foi, a gente fez as minutas, validou o conceito com o GCF. Como o banco não tinha intenção de pedir recurso para esse PPF, que é um recurso não reembolsável do GCF, para você preparar as propostas, a gente partiu direto para o desenvolvimento da Fund Proposal. E agora resolveu voltar um pouquinho para formalizar a Concept Note no GCF e continuar trabalhando na Fund Proposal, por uma questão de ter feedbacks mais formais do GCF em relação ao que está sendo discutido, ao que está sendo estruturado. Tá? Então, eu vou começar falando do Mais Luz para a Amazônia. Se puder passar uma tela.
O Mais Luz, o Ministério de Minas e Energia procurou o banco, para saber como o banco poderia ajudar. O Mais Luz se tornou um decreto que saiu em fevereiro desse ano. E a lógica como é que você atende pequenas comunidades dentro da Amazônia que hoje têm energia com base em geração a diesel de pequeno porte, tá? Que muitas vezes funciona só 4, 6 horas por dia, não tem energia o dia inteiro, tá? E são comunidades pequenas onde você não tem viabilidade de se conectar ao sistema interligado, tá? E nem tem tamanho suficiente para botar uma central geradora ali, por exemplo, tá? E aí a ideia é você chegar com energia renovável nessas comunidades, com o conceito de mini-grid, tá? Onde eu vou ter tanto geração quanto armazenamento de energia para conectar as residências dessa comunidade, se tiver alguma unidade coletiva de beneficiamento, por exemplo, tá? E aí, com isso, elas vão passar a ter mais disponibilidade de energia, principalmente energia ao longo do dia inteiro, e também incentivar que essas comunidades passem a ter atividades produtivas sustentáveis, ou melhorar o que elas já tenham lá, tá? O decreto do programa, ele tem uma importância que ele prevê e obriga que seja utilizada energia renovável e coloca essa obrigação para as distribuidoras, tá? Para as concessionárias, de fazer essa implementação. Só que o custo do investimento ele é abatido da CDE. O Ministério faz uma conta, parte desse investimento vai ser pago pelas tarifas, né, que essas pessoas paguem tarifas subsidiadas, mas uma parte desse subsídio tem que ser feito via CDE, por aquela conta de desenvolvimento econômico. Na verdade, é um grande rateio por todos os usuários de energia. E aí a oportunidade de usar o GCF é você reduzir, se conseguir uma condição melhor, né, uma taxa mais atrativa, e reduzir a necessidade de uso da CDE. Tá? Então, esse seria o primeiro componente do programa, que é um financiamento. E aí ele é um programa, porque eu vou ter vários beneficiários na ponta, na verdade. Isso é espalhado pelos 9 estados da Amazônia, e essas 9 concessões pertencem a 3 grupos econômicos diferentes. Tá? Então, são subprojetos dentro do programa que vão receber um financiamento. E a ideia é buscar outras fontes de financiamento também, ou com recurso próprio do GCF, ou com recursos do KfW, do BID. A gente já tem claro que o GCF, ele sempre quer entrar, ele está muito preocupado com a alavancagem dos recursos dele. Tá? Então, a gente estima que ele entre com cerca de 20% a 30% do investimento no máximo. Tá? A gente sabe que ele não vai ser o principal financiador. E a outra componente seria um não reembolsável, que aí ele seria voltado para os investimentos para as comunidades, para essas pequenas comunidades, para a implementação ou melhoria de atividades produtivas sustentáveis. Então, por exemplo, a comunidade, aquela região ali, ela pode ter o uso de algumas castanhas da região, ou açaí, ou algum outro produto madeireiro. O investimento visa que ele se capacite para fazer isso, para melhorar a produtividade dele. Algum investimento para ele fazer um primeiro beneficiamento na própria comunidade. Tá? E aí, se for necessário, algum investimento para armazenamento desses produtos, armazenamento refrigerado desses produtos, aquele passe de energia, tem alguma necessidade de logística para escoamento. A ideia é financiar esse tipo de investimento. O valor total do investimento está previsto em 3 bilhões de reais, tá? E seriam 82 mil famílias beneficiadas com isso. A gente está entrando agora numa fase de detalhar um pouco mais. Essas 82 mil famílias estão distribuídas em quantas comunidades, em quais regiões, tentar identificar quais seriam essas atividades produtivas sustentáveis, para já oferecer alguns pacotes para eles. Isso tudo vai ter que estar
contemplado, previsto, descrito na Funding Proposal. Assim como... E assim, vai ser uma execução que a gente vai ter que deixar isso bem claro, que vai andar para e passo. A parte dos mini-grids pelas concessionárias com a implementação da atividade produtiva sustentável. Que eu preciso saber qual deve ser a atividade que tem vocação ali, para poder dimensionar o mini-grid corretamente e aí fazer o investimento no mini-grid e, na sequência, fazer o investimento na atividade. Tá? Essas coisas vão ter que andar alinhadas. E deixa eu ver se tem mais algum ponto relevante em relação ao Mais Luz. Uma ideia do fluxo financeiro, um fluxograma que a gente coloca na Funding Proposal, onde eu receberia o financiamento de GCF via BNDES para as distribuidoras de energia, e aí eu posso ter outras fontes para as distribuidoras também, tá? Mas a ideia é que essa parte dessas fontes seja feita através do próprio BNDES. Então, por exemplo, se o KfW ou o BID querem colocar recursos para isso, eles não precisam ter uma negociação separada com a concessionária. Eu, o BNDES, posso canalizar e fazer um blend desses recursos para a concessionária, tá? Que vai ser responsável por instalar os mini-grids. E tem uma outra parte, que é para as comunidades, que aí a gente está discutindo se vai ser chamada, quantas chamadas eu preciso fazer, para conseguir ter alguém que canalize esses recursos, que vá fisicamente nas comunidades, identifique as atividades, faça esse alinhamento, essa conversa com as comunidades, e depois possa fazer a capacitação delas para a implementação das atividades produtivas sustentáveis. E a ideia também é que as próprias comunidades ajudem as concessionárias na operação e manutenção dos mini-grids. A tendência é que a grande maioria seja com energia solar, então é uma operação simples, mas tem uma parte de manutenção preventiva que pode ser feita para evitar que você tenha problemas no funcionamento dos mini-grids. Tá? Recentemente, o banco anunciou a assinatura de um acordo de cooperação com o Ministério de Minas e Energia. Eles vão ajudar a gente a escrever a proposta. Tá? Isso é um ponto importante para o GCF, porque tem, dentro dos critérios de financiamento do GCF, um deles fala que é o Country Ownership, que é como é que o país pode se apoderar e como é que ele garante que aquele investimento que ele está fazendo está alinhado